Olá, alunos do CF2 da Estrutural. Hoje estamos recebendo o Felipe Itinerante, um projeto de contação de histórias e encontro com o autor. Espero que vocês prestem muita atenção, pois ao final conversaremos sobre essa história. Aproveitem! Olá, crianças, tudo bom com vocês? Eu sou a tia Mari, contadora de histórias. E hoje eu vou contar muitas histórias para vocês. Mas que pena que eu não vou estar bem pertinho de vocês na sua escola. Mas a Filibe Itinerante, que é um projeto da Feira do Livro de Brasília, está nos conectando para nós viajarmos através do mundo das histórias. E depois vocês vão ter um encontro com o autor bem aqui. Ele vai contar um pouquinho do livro, um pouquinho de como ele pensou na história. Vamos lá? Vocês estão prontos para essa viagem? Antes de começar, eu gosto de convidar as minhas amigas, que são as borboletinhas. Vocês conseguem fazer assim com as mãozinhas? Pode ser assim, do jeitinho que você conseguir, tá bom? Era uma vez uma borboleta, era uma vez duas borboletas, era uma vez três borboletas, era uma vez dois, três. Uma história vai começar. Abra os ouvidos e também o coração. Dois, três. Era uma vez. A nossa história de hoje começa lá numa fazenda chamada Prosperidade. Nessa fazenda tinha um montão de bichinhos. Tinha vaca, tinha porquinhos, e lá morava um menininho chamado Zequinha. Ele gostava muito dos animais, e os animais também gostavam muito do Zequinha. Ai, e o Zequinha tinha um desejo, ele queria muito, muito, muito ter um cavalinho. Mas o papai e a mamãe não tinham condições financeiras de dar um cavalinho para o Zequinha. Ah, mas ele estava sonhando. Chegando o dia do aniversário do Zequinha, e o papai teve uma ideia. Ele pensou num presente muito especial para o Zequinha. No dia do aniversário do Zequinha, ele ganhou uma porquinha chamada Poupança. Não era bem o que o Zequinha queria ganhar, porque ele queria um cavalinho. Mas o papai do Zequinha disse assim: Filho, se você cuidar bem da sua poupança, ela vai crescer e você vai poder realizar muitos dos seus desejos, até mesmo um cavalo. Ah, e o Zequinha gostou da sua poupança, porque ela era muito simpática, sabe? Eles ficaram logo amigos. E assim como o papai do Zequinha falou, ele fez. Ele cuidava muito da sua poupança, dava sempre muito alimento para ela. Quando ele gostava de brincar lá no quintal, ele brincava de caça ao tesouros e alimentava sempre a porquinha. Você tem porquinha em casa? Essa porquinha, às vezes ela comia milho, às vezes ela comia moedas. Vocês já alimentaram uma porquinha com moedas? O porquinho que vocês têm em casa, de poupança, de cofrinho. Essa porquinha comia de tudo. E com o tempo, ela foi ficando bem forte. Até na escola, o Zequinha foi falar sobre o que ele tinha aprendido com a sua amiga Poupança. A professora ficou toda orgulhosa. Afinal, Zequinha estava com muitos conhecimentos nessa área de alimentar a poupança. Ele falou: professora, sabe o que é? O papai me falou que se eu alimentar a minha porquinha, eu vou poder realizar muitos dos meus desejos. Nossa, os amigos do Zequinha ficaram muito felizes. Era uma ideia muito bacana, não é? Dessa poupança. O Zequinha nunca tinha parado para pensar que ele podia ficar tão amigo daquela porquinha. O tempo foi passando e todo mundo ficou sabendo dessa história, que o Zequinha tinha uma porquinha chamada Poupança. Mas apareceu um sujeito muito esquisito lá na fazenda do Zequinha e queria fazer uma troca com ele. Levou um cavalo e disse assim: eu fiquei sabendo que você tem uma poupança aí, bem gordinha. Eu queria trocar com você um cavalo que você sempre quis. Mas o Zequinha não queria saber. Ele não queria fazer aquela troca.
Mas aquele sujeito esquisito aproveitou que o Zequinha se distraiu e pegou a poupança. A bichinha até tentou sair, mas ele foi correndo. Ai, o Zequinha ficou tão triste, tão triste. Ele nunca tinha pensado de como era importante aquela sua amiga. Vocês já perderam algum bichinho? Ai, é tão triste quando a gente fica sem aquele nosso amiguinho tão querido, tão... Ai, que fazia companhia todos os dias. Pois o Zequinha ficou muito triste. Ah, mas o seu Zeca, que era o pai do Zequinha, não gostava de injustiças, não. Ele foi atrás, procurou e encontrou o sujeito. E conseguiu resgatar a poupança que ele tinha roubado do Zequinha. Levou para casa, quando o Zequinha viu, ele ficou tão feliz. Ai, a porquinha já tinha se tornado uma grande amiga. E ele tinha percebido que quando a porquinha não estava lá, a sua família sem a poupança, ai, ficou devastada. E a porquinha ia se alimentando, comendo. E com o passar do tempo, olha só o tamanho que ela ficou. Enorme! O que o Zequinha não sabia e nem imaginava era que essa porquinha, a sua porquinha poupança, olha, deu um montão de filhotinhos. Os seus amiguinhos ficaram logo animados, foram lá na fazenda visitar a fazenda e eles queriam adotar aqueles filhotinhos de poupança. Ai, que gracinha, que lindinhos. O Zequinha escolheu alguns dos seus amiguinhos preferidos, os seus mais amiguinhos, para fazer como ele e alimentar a poupança. E ele trocou 3 porquinhos por um cavalo, o que ele tanto desejava. E ele ficou com outros 2 filhotes, porque agora que ele já sabe como cuidar da sua porquinha poupança, ele vai cuidar de outros porquinhos para realizar muitos e muitos outros desejos. E lá na Fazenda Prosperidade, tudo continua muito bem. E como nos contos infantis, o Zequinha viveu feliz para sempre com a sua porquinha e os porquinhos poupança. Essa é a história, a poupança, a porquinha do Zequinha. Vocês também têm uma porquinha aí na casa de vocês que vocês vão alimentando com moedinhas? Vai acontecer igual na história, ela vai ficar bem grandona e vai dar um montão de filhotinhos. E você vai ver, você vai conseguir realizar todos os desejos se você cuidar da porquinha como o Zequinha cuidou. Essa história, quem escreveu essa história foi o Álvaro Modernel. E ele está aqui hoje para conversar com a gente. Eu vou convidá-lo para a gente bater um bate-papo, tá bom? Vem para cá, Álvaro. Oi, Mari, tudo bom com Olá, você? tudo bom, Álvaro? Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Uma alegria estar aqui batendo um papo com vocês, com a tia Mari, falando sobre o meu livro preferido. É mesmo? Tia Mari, você sabe quantos livros eu já escrevi? Quantos? Foram mais de 30. Esse aqui foi o primeiro de todos. E acredita que até hoje é o que eu mais gosto? Ai, que legal. Também gostei muito, muito, muito. Quando eu era criança, eu tinha uma porquinha também. É mesmo? É. E esse livro aqui, eu não sou o único que gosto, não. Não é só eu e só você, não. Já está na 11ª edição. Uau! Já foram vendidos mais de 100 mil exemplares desse livro. Caramba! São muitas e muitas escolas, muitas e muitas casas, muitas famílias que já me deram a alegria de ler, de comentar esse livro aqui, que é o meu preferido. Mas não conte para os outros, não, viu? Eu gosto de todos os 35. Mas esse aqui é o que mais toca no meu coração. O Álvaro, e você quando era pequenininho, você também tinha uma porquinha, alimentava ela para conseguir realizar os seus desejos? A minha porquinha não era bem uma porquinha. Eu tinha umas latinhas. E nessas latinhas eu guardava muitas moedinhas. E desde pequeno eu tive o hábito de juntar dinheiro, sempre tive o hábito de fazer poupança, de cuidar das minhas coisas. Eu acho que isso também influenciou muito quando me tornei escritor, escrever sobre esse assunto. É legal, né? Porque se a gente conhece, sabe como cuidar, igual o Zequinha cuidava, né, da poupança dele, a gente consegue prosperar, né, igual ele conseguiu. Então é muito bacana esse livro ensinando, né, as crianças a pouparem, a fazer igual o Zequinha, porque é muito importante
Mas o mais importante, Álvaro, nesse projeto que é muito legal, né? Que tem o contador de história e o escritor, é levar a literatura para vocês, levar o livro até vocês, lá na sua escola. Esse livro vai estar disponível para você conseguir folhear o livro e conhecer mais um pouquinho dessa história tão legal do Zequinha. E que você pode fazer igual o Zequinha, hein? Por falar em história, posso contar um pouquinho da minha história? Claro, da história? Álvaro, conta. Bom, então vou contar um pouquinho da minha história e da história desse livro. Eu hoje sou um escritor por profissão, por paixão. Já foram mais de 35 livros que eu já publiquei. Eu sou dono de uma editora que já publiquei livros de muitos outros autores, de muita gente bacana. Mas toda grande caminhada começa com o primeiro passo. E o meu primeiro passo foi o meu primeiro livro. Esse aqui já tem mais de 15 anos que esse livro foi escrito. E eu escrevi ele pensando no meu filho. Simplesmente isso. À época, eu era gerente de banco e eu ensinava os adultos a lidar melhor com o dinheiro deles, a fazer consultoria financeira para eles. E eu me dei conta que muito adulto tinha dificuldade de lidar com o dinheiro. E aí eu fui perceber que faltava para eles uma coisa que hoje as escolas, graças a Deus, têm. Se chama educação financeira. Então, a melhor maneira que eu achava dos adultos, quando virarem adultos, aprender a lidar com o dinheiro deles, é terem a oportunidade, ainda crianças, aprender a lidar com isso. E qual a melhor maneira de você ensinar? Por meio dos livros. O livro é alguma coisa, um instrumento tão bacana que abre as mentes, que abre a imaginação, que toca o coração. E se você consegue, por meio da literatura, por meio das histórias, por meio de uma coisa tão bacana, tão importante quanto o livro, sensibilizar as crianças que, com pequenos gestos, como o do Zequinha, que foi cuidando da porquinha dele, cuidando da poupança, e um dia ele pôde realizar seus sonhos, a ideia é que a gente possa proporcionar isso para outras crianças, da sua escola, de tantas escolas do Distrito Federal, do Brasil, e todas aquelas que quiserem compartilhar conosco, né, Mari? A alegria de ouvir histórias, a alegria de ler livros e, por que não, também lidar com um tema como esse, que é a educação financeira. Com certeza, né? Porque se a gente cuidar direitinho, igual o Zequinha fez, olha só quantos frutos nós podemos tirar de uma coisa bem organizada, né? Se a gente organizar o nosso dinheiro, ele vira nosso amigo, não é? Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu já fiz mais de 1000 visitas às escolas em muitos estados do Brasil, em vários estados e várias cidades. E muitas vezes eu contei a história desse livro, já ouvi muitas contadoras de histórias falando da história desse livro. Mas a tia Mari chegou com essa surpresa aqui, eu fiquei encantado. Olha os filhotinhos dela, representam exatamente isso. Quando você cuida da sua poupança, durante algum tempo ela vai crescendo, ela vai dando filhotinhos. Alguns vão dizer que os filhotinhos são outros porquinhos. Outros talvez digam que os filhotinhos são juros. Juros que o capital da poupança proporcionou ao longo do tempo. E com esses juros, como a tia Mari já explicou, ele pôde realizar outros sonhos. É claro que ele não abriu mão da poupança porquinha, que era aquela que virou amiga dele. Mas com os rendimentos, com os juros, ele pôde comprar um cavalo. Se vocês lerem a história, que a gente não vai contar toda ela, ele pôde comprar também presentes para os seus pais, ele pôde realizar outros sonhos, ele compartilhou na sua escola, com seus coleguinhas, algumas dicas, alguns segredos, para que eles também pudessem realizar seus sonhos. O que eu digo para vocês com muita tranquilidade, com muita segurança. Poupança é algo muito bacana e muito importante em nossas vidas. Às vezes, na forma de um bichinho, na forma de um animal de estimação. Às vezes, na forma de uma latinha, de um cofrinho, um jeito onde você pode juntar uma parte daquilo que você ganha, um pouquinho da mesada, um pouquinho do vovô, um pouquinho da mamãe, do papai, para que você possa, com o tempo, realizar seus sonhos, né, tia Mari? Isso mesmo. Mas esse não foi o único livro que eu escrevi, não. Você sabia disso? É mesmo. Será que a gente tem outros para mostrar para o pessoal aqui? Temos aqui, ó, esse aqui também, de educação financeira, não é? O Pé de Meia Mágico. Essa é uma outra história, uma outra abordagem, mas que também vai estar à disposição de vocês na sua escola. Nós temos O Poço dos Desejos, que é um livro que reflete a história da Belinha, uma menina que tinha um desejo muito forte de realizar ao longo do tempo. Mas ela só conseguiu realizar isso porque ela teve
perseverança, ela teve paciência e durante muito tempo ela perseguiu o seu desejo. Mas os meus livros todos, Maris, não são todos sobre educação financeira. Tem outros temas também. Nós temos livros que são iguais e livros que são diferentes. Nós temos pessoas que são iguais e pessoas que são diferentes. Esse aqui é um livro muito querido para mim. Ele fala sobre a diversidade, sobre pessoas que são diferentes, mas que têm muitos valores em comuns. Pessoas que são aparentemente iguais, mas que têm algumas diferenças muito importantes. Então, eu gosto também de apresentar isso, porque tem gente que diz que não gosta de ler, mas o que a gente já descobriu é que quem não gosta de ler é porque ainda não encontrou o livro certo. Cada um tem um gosto, cada um gosta de um tipo de leitura. Vai experimentando, vai conhecendo outros autores, outros estilos, até que você chegue ao seu estilo preferido. Assim como diferenças tem entre as pessoas, entre os animais, nós temos diferenças entre os dias, não temos? Sim. Conta um pouco das diferenças entre nossos dias mais ensolarados e outros nem tanto, Tia Mari. Ai, a gente fica esperando a chuva chegar, não é? E olha só que legal que o Álvaro tem esse livro, Dia de Chuva. Ai, que delícia. As coisas legais e muito diferentes que a gente pode fazer nos dias de chuva. Às vezes tem coisa do dia de sol que a gente esquece de aproveitar, mas nos dias de chuva tem muita coisa legal. E além, o Álvaro escreveu os livros, mas ele não desenhou. Você não desenha, né, Álvaro? Nem casinha de boneca. E olha só que legal. Tem as ilustrações que fazem parte do livro também. Conta um pouquinho dos seus parceiros, Álvaro. Bom, todo autor, todo escritor, principalmente de livros infantis, ele sempre busca uma parceria. E essa parceria, na hora de fazer o livro, ela é representada por um outro profissional, que é o ilustrador. Então, por exemplo, esse livro aqui, aliás, esses dois livros aqui, eu tive o mesmo parceiro. É o Rô Montiwilli, um ilustrador magnífico aqui de Brasília, muito sensível, com diferentes estilos, diferentes traços, mas que trouxeram muita beleza aos meus livros. Tive também vários outros parceiros, eu tenho aqui nesses outros dois exemplos, dois livros diferentes, dois traços diferentes, da Cibele Santos, uma ilustradora lá do Paraná. Então, para que os livros cheguem a vocês, para que eles possam encantá-los, tem muita gente envolvida. Tem o escritor, tem o ilustrador, tem o revisor, tem o editor, tem a gráfica. E depois que o livro ficar pronto, ele tem que ser conhecido, ele tem que chegar às escolas. Na pandemia, a gente não consegue levar o livro fisicamente. Então, nós temos a magia, o encanto dos contadores de história que traduzem, que apresentam de uma forma diferente aquilo que o escritor colocou no papel. Quando o ilustrador, por mais bacana que ele seja, por mais talentoso que ele seja, ele consegue expressar as ideias do autor, ele jamais algum ilustrador vai ser tão poderoso quanto um contador de histórias. Por quê? Porque ele conta a história para dezenas de crianças, centenas de crianças ao mesmo tempo, e cada uma imagina do seu jeito. Cada uma tem a sua história, cada uma tem os seus valores, os seus referenciais. E quando a Tia Mari fala da porquinha poupança, cada um imagina a porquinha de um jeito diferente. Quando fala de um cofrinho, cada um se lembra do cofrinho que tem no seu quarto, que teve um dia. Quando fala de um dia de chuva, você pode lembrar de uma chuvinha fina, mas pode lembrar de um temporal. Então, a imaginação, ela é muito mais poderosa do que as palavras que o autor coloca no livro, ou mesmo do que aquela beleza de arte que o ilustrador expressa. Por isso a gente acha tão importante um projeto como esse, da Feira do Livro de Brasília, da FELIB, que estimula autores, contadores de história a se apresentarem para as escolas, a estarmos aqui conversando com vocês, para que vocês, crianças das escolas públicas de Brasília, das escolas particulares, vocês que têm contato com a educação, professores, bibliotecários, possam ter mais prazer em conhecer aquilo que o livro proporciona para vocês. E o nosso prazer como autores é saber, o livro que eu escrevi está sendo lido. E está sendo lido não pelo que tem ali, mas é que quando uma criança lê um livro, ela escreve parte da sua história, né, Tia Mari? Ela abre a sua imaginação, ela amplia os seus horizontes. E eu costumo dizer sempre que o encantamento da leitura começa com leituras encantadoras. Como a gente já viu que cada livro é diferente, nós somos diferentes, nós somos iguais, tem muitas diferenças, às vezes a gente gosta de um livro
outros gostam de outro. E o importante é essa diversidade ser apresentada para vocês. Esse livro que a tia Mari comentou, Poupança, a Porquinha do Zequinha, é o meu preferido. Talvez por ter sido o primeiro, talvez por me toque muito. Mas tem crianças que não gostam. Tem outras crianças que gostam demais dele. E é isso que a gente quer que vocês façam. Experimentem a leitura, convivam. E quem sabe, muitos desses leitores um dia podem virar também escritores, né, tia Mari? Contadores de histórias também. Vocês viram como a preparação, né? Tem o autor, ilustrador, a gráfica, a editora, tudo criado com muito carinho para vocês aproveitarem a imaginação de vocês, para vocês mergulharem nesse universo. Aí vocês têm que descobrir através da leitura qual que é seu tema preferido, o que você mais gosta de ler. Mas você tem que começar, porque senão não tem como descobrir, aí fica difícil. E aí você, através das histórias que você conhece já os autores, já sabe como é que começa, você pode começar a escrever as suas memórias, escrever o seu dia e contar também. Porque o legal das histórias é porque quando a gente ouve a história, a gente pode contar e cada pessoa aumenta uma vírgula, aumenta um ponto. É legal da história também isso, porque você conta do seu ponto de vista, o que você mais gostou, o que você mais aproveitou. Às vezes você traz para sua vida, né? Muitas vezes, às vezes você já tem uma porquinha, já tem um cofrinho na sua casa. Olha que novidade, você pode contar para os seus amigos que eles podem também aproveitar o livro para ensiná-los a como é que cuidar, né? Para crescer e fazer e frutificar e ter muitos filhotinhos. Você pode ter filhotinho da poupança, você pode ter filhotinho dos livros, das histórias. Então é um universo maravilhoso que alimenta a sua imaginação, mas você tem que começar com a leitura. Tia Mari, dessa vez a gente está aqui, mandando um vídeo para os nossos leitores. Mas muitas vezes a gente tem a oportunidade, como autores, de visitar as escolas, estar nas feiras do livro conversando com os leitores, com as crianças. Você sabe qual é uma das dúvidas mais frequentes que elas têm quando leem esse livro? Eles me perguntam assim, mas afinal, a poupança é uma porquinha ou é um cofrinho? Ela come moedinha ou ela come milho? E essa dúvida muitas crianças têm. E sabe como é que eu faço para que elas descubram? Eu não conto. Eu digo assim, pegue você o livro, leia e tire suas próprias conclusões. E você sabe que algumas crianças pensam que é o cofrinho, e outras pensam que é uma porquinha de verdade, e outras pensam que é um cofrinho que virou uma porquinha, e teve gente que pensou que é uma porquinha que virou um cofrinho. É uma confusão danada. E é isso que a gente quer que vocês façam. Confusão, miscigenação, mistura. Leiam a história e misturem com aquilo que vocês gostariam que fosse, com aquilo que vocês não têm certeza se é, com aquilo que vocês leem com o coração de vocês. Para nós, tia Mari, é uma alegria muito grande a gente estar aqui nesse vídeo, fazendo esse vídeo para vocês, mas tenho certeza, no próximo ano, nós, a tia Mari, eu e vários outros autores aqui de Brasília que estamos participando desse projeto muito bacana da Feira do Livro de Brasília, nós vamos estar na Feira do Livro, que vai acontecer de novo em algum lugar público, recebendo todos vocês e também visitando a sua escola, a sua turma, conversando com vocês, respondendo perguntas de vocês e, quem sabe, trocando ideias de autor para autor ou de leitor para leitor. É uma alegria grande estar com vocês. Isso mesmo. Muito obrigada, Álvaro. Muito obrigada, pessoal, por embarcar nessa viagem. Espero vocês para as próximas viagens, hein? Um beijo. Tchau. Tchau, pessoal. 2, 3. Uma história.